Olá, tudo bem aí? Aqui, tudo ótimo! E aí, meus queridos, como passaram a semana? Passaram bem? Ai, é tão bom estar de volta com mais um vídeo para o nosso canal. E antes que eu inicie o vídeo dessa semana, eu quero pedir para vocês que vocês deem os seus likes. Estou me sentindo uma youtuber. Mas é sério, gente. Quanto mais likes, quanto mais inscrições no canal, mais os vídeos aparecem, mais o canal cresce e mais pessoas podem serem auxiliadas com tudo aquilo que a gente já vem conversando. A intenção do canal é justamente essa, né? Poder, através das nossas conversas, da troca de informação de uma maneira leve, tranquila, sem intenções grandes nenhuma, mas auxiliar as pessoas a se conhecerem, auxiliar as pessoas a se amarem. Então, por favor, gente, compartilhem, deem seus likes, se inscrevam no canal, eu acho isso o máximo. Tem que ser autêntica, né, gente? Para que a gente cresça juntos, olha que legal. Acho isso muito legal, mas o meu negócio mesmo não é ser youtuber, é falar sobre comportamento, sobre sentimentos, sobre emoções, eu gosto disso. Mas a gente precisa se adaptar ao mundo, não é mesmo? Então, se sentirem tocados, novamente, se inscrevam no canal, deem o seu joinha e compartilhem. Passem para frente os nossos vídeos. E hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um assunto que faz com que a gente estacione na evolução ou, se bem entendido e compreendido, faz com que a gente cresça muito. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o sentimento da culpa. Quem aqui já se sentiu culpado por alguma coisa? Acho que todo mundo deve ter respondido sim, né? Impossível não se sentir culpado. A gente já falou o que não devia, já deixou de falar o que deveria, a gente já fez o que não devia, enfim, a gente já aprontou tanto, a gente já fez tanta coisa. Então, a culpa também é uma emoção ecológica que foi nos dada de bênção por Deus para que a gente possa crescer. Sabiam disso? Mas eu vou iniciar lendo um texto que foi publicado pelo Vanderlei de Oliveira, que é escritor, que também é terapeuta holístico. Se eu não me engano, no Face, esse texto eu tenho, mas ele é antigo, de uma conversa que ele teve com uma paciente dele sobre a culpa. E eu acho ele fantástico e tenho ele e uso ele para iniciar muitas conversas sobre a culpa. Vamos lá. Tenho um terrível sofrimento, um terrível sentimento de culpa com minha mãe. Isso me fez sofrer horrores e perder muito equilíbrio com ela. Alguma sugestão? Essa é a pergunta da paciente para ele. Aí vem a conversa. Vou transcrever uma conversa minha que tenho com várias pacientes sobre mãe e culpa. Espero que te auxilie. É um papo de terapeuta para o mergulho seguro na vida inconsciente. Qual é a primeira culpa a respeito de sua mãe? A paciente. Eu não gosto dela. Culpa, nesse caso, serve para rever crenças que gerenciam seus sentimentos. Qual é a crença que você precisa rever a respeito de não gostar de sua mãe? Eu aprendi que devemos tudo às mães, que devemos gratidão, amor e tudo o que pudermos dar a elas em retribuição ao que nos fizeram. Essa é a sua crença. Você deve. Você não gosta de sua mãe e sente que deve a ela. Fique sabendo, nós não devemos nada a ninguém. Mas aprendi que tenho que fazer algo por ela. Faça sim. Faça por amor, não por dívida. Reveja essa crença de que deve. Por onde começar para fazer algo por amor? Suponha que hoje você não se sentisse mais que deve para sua mãe. O que você faria em relação a ela em seu próprio bem?
Eu iria ficar longe dela o maior tempo que pudesse. Ela me sufoca, me faz mal. É um bom começo. Faça isso por você. Mas e o que eu devo a ela? As minhas crenças? Como trabalhar? Na medida em que aprender o que é bom para você, poderá fazer algo de muito bom para ela também. Suas crenças de hoje são crenças miseráveis sobre amor. São crenças de retribuir por obrigação. O amor passa longe disso. Deixe sua mãe viver. Ela sabe se cuidar sozinha, não precisa de você. Nossa, essa frase me tocou. Minha mãe não precisa de mim. Claro que não precisa. É você quem quer cuidar dela, para ter a sensação de que você é necessária e útil. Assim, supostamente, cumpre com suas dívidas. Ou, em outras palavras, apenas abranda sua culpa. Culpa e amor andam de mãos dadas. Sabia disso? O papo ainda foi longe. Fica aqui apenas uma amostra. Vocês nem imaginam o quanto uma paciente quanto esta está se libertando e curando de uma terrível depressão. Interessante, né, gente? Nossa! Quem de vocês pensou a mesma coisa que a paciente do Vanderlei? Ou quem de vocês trouxe algum processo de culpa aí? Quem pensou que está com problemas de culpa, sentindo culpa com relação ao casamento, com relação aos filhos, com relação ao trabalho? Pois é. Então, eu venho aqui para tranquilizar vocês e dizer que a culpa que vocês estão sentindo é para ajudar vocês a rever as crenças que vocês têm. Culpa serve para isso. Somente. Podíamos encerrar o vídeo aqui, sabiam disso? Se nós conseguíssemos interiorizar que a culpa existe para que a gente reveja crença, estava resolvido o processo. A gente faria isso e o sentir da culpa diminuiria horrores. Mas aí entram outros poréns. A falta de autoconhecimento, às vezes, nem nos permite saber quais crenças que a gente carrega. Não é mesmo? Vê, ela tem uma crença de dívida com a mãe. Por quê? A gente é educado de que a gente deve aos pais tudo, porque eles fizeram tudo por nós. Nós não devemos nada a ninguém, ok? Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer por amor. Amor verdadeiro. Cuidar deles, ajudá-los, ampará-los por amor. Respeito, fraternidade, são coisas que nós trabalhamos, mas tem que ser tudo por amor, não por dívida, não por achar que a gente está em débito para com eles. Interessante, né? Uma crença que ela carregava. Olha só, então ela ajudava para abrandar a culpa que ela sentia, mas aí ela nem sabia que era culpa, ela achava que era um outro processo. A culpa é um sentimento de interiorização. Sempre que nós nos sentimos culpados, nós estamos sendo chamados para nos interiorizarmos, olharmos para dentro, certo? Então, lembra do nosso quartinho escuro? Aquele quartinho onde estão guardadas as nossas informações, o nosso inconsciente? Que tão bondosamente a gente colocou o nome de quartinho escuro, assim, para que ele fique tão mais bonitinho. Então, ali estão muitas crenças que nós temos, que a gente não sabe que tem, e que a gente precisa rever também. E dali sai o processo de culpa também. Então, a função ecológica da culpa, a função luminosa da culpa, porque não existe emoção ruim, não existem sentimentos ruins. Todos eles têm o seu lado luz, aquele lado que quer nos ensinar, quer nos fazer ir para frente, quer nos fazer crescer, evoluir.
O da culpa é que nós estamos precisando rever crenças, nós estamos carregando ideias, nós estamos acreditando em coisas que não são reais, que estão nos fazendo mal, certo? Então, todas as vezes que nós nos sentirmos culpados, nós estamos passando por um processo de interiorização de algo que já aconteceu, certo? A culpa sempre é algo lá do passado. O que essa culpa faz com que a gente se sinta? A gente pode se sentir envergonhado, a gente pode se sentir magoado, a gente pode se sentir, enfim, pode vir outros sentimentos à tona. A gente não sente-se só culpado, certo? Às vezes, a culpa nem aparece, ela é pano de fundo. Como a gente não se conhece ou acha que se conhece, e aí é uma das crenças que a gente tem que trabalhar, a gente acha que se conhece, acha que sabe quem nós somos, ela nem chega a aparecer, a gente nem se sente culpado. Porque sabe qual é um dos comportamentos da culpa? O perfeccionismo. Para trabalhar, para não sentir a culpa, para que ela não apareça, a culpa, numa das vertentes, a gente já chega lá. A gente pode trabalhar, pode agir dessa forma. Fazer todo um imbróglio, toda uma situação de projetar a culpa para fora, certo? Então, eu vou trabalhar ao ponto de fazer aquela situação parecer perfeita aos meus olhos. Por quê? Porque eu vou manipular e controlar a situação para que eu não me sinta culpado. Não quero me sentir culpado, certo? E às vezes o sentimento realmente não vem. Às vezes ele vem com tudo. E mesmo ele vindo com tudo, trazendo aquela angústia doída, a gente não querendo interiorizar, não querendo entender o que está precisando rever, a gente projeta para fora, bota a culpa nos outros e acha que está tudo resolvido. Quando acontece isso? Quando, já falei isso várias vezes, né? Quando eu coloco a culpa no marido, quando eu coloco a culpa na esposa, quando eu coloco a culpa no governo, quando eu coloco a culpa no meu patrão, enfim, tudo isso. Essas pessoas fazem coisas erradas, elas têm culpa de vez em quando? Claro que tem, gente. Óbvio, ninguém é perfeito. Mas quando eu estou me sentindo mal, quando eu estou angustiado, quando eu não estou bem, e mesmo assim eu não quero aceitar e eu projeto, claro que o outro não tem culpa. O processo é meu, eu tenho que rever. Mas mesmo assim, eu estou indo lá e botando a minha mãozinha em cima daquela outra criaturinha e dizendo que foi ele que foi culpado, certo? Então a culpa tem disso, tem várias nuances, gente. A gente pode se sentir muito culpado mesmo e ir pro lado do remorso e remoer, e aí ficar muito mal e reviver aquela situação na cabeça e passar por essas situações várias vezes ao dia, várias vezes ao mês, sabe? Não se perdoar, por quê? Perfeccionismo, ligado ao quê? Ao orgulho de não permitir-se errar. Outra crença, achar que não erra, achar que não pode errar, achar que é perfeito. Olha que interessante. A culpa é maravilhosa, ela veio nos fazer perceber que tem coisas que nós precisamos rever. Rever a nossa conduta, rever no que a gente está acreditando, rever no que a gente falou, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, o que a gente deixou de falar. Entendem agora? Mas é para rever sem ficar preso ao fato. E aí entra outro ponto que a gente já conversou várias vezes e nós vamos conversar tantas quantas forem necessárias, o auto-amor. A culpa pode nos levar a um sentimento, a um estado de remorso, né? De se sentir angustiado, de se sentir muito mal. E aí, se nós cairmos, beirarmos para o lado da falta de amor próprio, da não aceitação da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, nós vamos tentar tampar o sol com a peneira,
ok? E aí o que é que pode acontecer? Nós podemos desenvolver a tão famosa punição, ok? Nós vamos nos sentir culpados, a gente vai se punir, por quê? Porque nós não fizemos o que deveríamos, baseados num ideal que nós criamos, certo? Porque a gente não aceita a nossa vulnerabilidade, a gente não aceita o fato da gente poder errar, da gente ter que rever algumas coisas, e aí cria-se um processo de angústia, total, uma angústia horrível, e aí nós adoecemos mentalmente mesmo, ok? Então, culpa, né? Aquela culpa, a tal da punição, fantástica, a angústia e o adoecimento. Esse adoecimento vai nos levar para quê? Vai nos levar para depressão, tédio. Ai, sabe aquela falta de vontade de viver, que nada mais presta, tudo tá ruim, ninguém mais é bom? Isso, só culpa, gente. Culpa não trabalhada, não iluminada, não usada do seu lado luz. Mas, se nós estivermos trabalhando o autoamor, interiorizando isso, formos humildes, aceitarmos a nossa vulnerabilidade, aceitarmos que a gente erra, que a gente precisa melhorar, que é isso que nós estamos fazendo aqui. O que acontece? A gente vai se sentir culpado, aí a gente vai usar o lado luz. O que nós vamos fazer? Nós vamos reavaliar a conduta. No lado sombra, a gente se pune. No lado luz, a gente reavalia. Repetindo, a gente vai sentir culpa. Nós somos seres humanos normais. Quando nós sentirmos culpa, se a gente estiver usando o autoamor, nós vamos para o lado luz, que é reavaliar. Mas se a gente não estiver se amando, nós vamos para o lado sombra, que é punir-se, ok? Se nós estivermos com autoamor, quando a gente se sentir culpado, a gente vai reavaliar. Vai pegar aquela culpa que está nos vindo, a gente vai reavaliar, tá? Então tá, culpa querida, vem cá, senta aqui do meu ladinho, amor. Vamos tomar um café, nós duas aqui, vamos conversar. O que tu estás pedindo para eu reavaliar? E aí nós vamos pegar a situação que está vindo à mente, aquela situação que está gerando aquela emoção, aquela angústia, aquele sofrimento, enfim, aquilo tudo que está vindo, e a gente vai perceber se tem crença para ser reavaliada naquilo ali, certo? Um exemplo, vamos lá, vamos pegar o exemplo da moça ali, fica mais fácil assim, a gente não foge muito do assunto. Ela achava que tinha dívidas com a mãe, então, enquanto ela não estava se olhando com autoamor, ela se obrigava a estar com a mãe, ela se obrigava a ficar ao lado da mãe, ela se obrigava a ajudar a mãe nem tinha pedido ajuda, mas ela se obrigava a ajudar. Quando ela começou a terapia, que o terapeuta começou a fazer ela perceber que ela precisava se aceitar, ela precisava entender que aquela culpa estava pedindo para ela se reavaliar, ela começou a rever a crença de dívida com a mãe. E aí ela percebeu que o melhor que ela podia fazer com a mãe era ficar longe. E só estar com a mãe quando ela se sentisse bem. Quando realmente fosse por amor. E que a mãe tinha condições de viver sozinha, tinha condições de cuidar dela. E aí o que acontece? A gente se aceita. Ai, que delícia se aceitar. Vocês têm ideia do que é isso? A gente se aceita. Pensem no sofrimento que essa moça sentia ao achar que não amava a mãe. Não é que ela não ama a mãe. Era muito peso dela ter que cuidar, dela ter que estar. Ela está revendo uma crença. E aí ela vai ficar leve com ela porque ela está se aceitando. Quando a gente se aceita, quando a gente se acolhe, tudo dentro muda. E aí a gente cria prazer em viver. Aí tudo é bom, a gente passa a fazer as coisas. Aí a culpa vem, a gente reavalia o que precisa ser avaliado, a gente aceita a situação. Aceitar não é concordar, olha que legal, mas a gente aceita e tem prazer de fazer a mudança.
Lá no lado sombra, a gente não muda. A gente cria desculpas, a gente procrastina, né? Deixa para depois e depois e depois e depois. No lado luz, a gente reavalia, entende o que precisa mudar. Óbvio que às vezes demora até a compreensão do que precisa ser mudado, mas a gente vai e faz e cria prazer em viver. Aí a gente é agradecido, a gente... Ai, é tão bom conosco, a gente é feliz com o que é, não com o que tem, porque uma das crenças que nós temos e que a maioria precisa rever é que nós não somos o que temos, nós somos o que somos. E aí a gente é feliz com o que a gente é feliz com as decisões que tomou, mesmo com erro. A gente aceita os erros, aceita que aquilo que a gente fez foi o que deu, foi o que conseguiu na época. Olha que maravilha! A gente melhora fisicamente, inclusive, porque a culpa materializada, simbolicamente materializada, é pela água. A água simboliza a culpa. Por quê? Porque a água vai entrando, né, gente? Vocês já viram água em infiltração? Uma hora ela aparece, ela vai indo, a gente nem vê. Quando a gente vê, ela tá ali. Então, a água no nosso organismo, ela incha. Certo? A gente retém a água. Quando a gente se sente muito culpado, um dos chakras mais ligados a isso é o genésico. Então, o organismo, ele retém a água. E aí a gente vai inchando. Alguns pacientes meus, inclusive, eu indico drenagem pelos processos de culpa. E às vezes eles não têm claros esses processos de culpa. Por quê? Porque começa com outro sentimento, com outra emoção. E aí a gente vem trabalhando, e a pessoa percebe que está se sentindo culpada por não ser perfeita, por não fazer tal coisa, por deixar de fazer tal coisa, que é baseado em crença. E a partir do momento que aquilo vai sendo modificado dentro dela, ela não vai mais retendo também tanto líquido. Olha que interessante isso, né? É fantástico, gente. Esse mundo holístico é maravilhoso. Nós representamos quem realmente nós somos. Então, como vocês estão hoje? Quais são os sentimentos que vocês têm? Como está o físico de vocês? A pele de vocês? Como tá? Como está o corpo? Vocês estão retendo muito líquido? Vocês estão retendo ou produzindo muita gordura? Tudo isso diz respeito às nossas emoções. Olha que fantástico! Então, o autoconhecimento, novamente, todos os vídeos, né, gente? Eu trago isso. Autoconhecimento é fantástico. Então, parem para pensar. Percebam quais são as culpas que vocês estão carregando. Façam uma coluninha, pegam um papel, escrevem assim: estou me sentindo culpado por... E bota. Beleza? Escreveu. E aí vai tentar entender quais crenças estão ligadas a essas culpas. Pra ver se é verdade. Às vezes a gente realmente cometeu erro, tá? Não tá ligado à crença, não. A gente realmente fez uma coisa errada e às vezes fez uma coisa bem errada. Mas tá tudo certo. Temos o perdão aí, auto-perdão, perdão ao próximo, um pedido humilde de perdão também, para refazermos. A gente tem a vida inteira pela frente aí, para refazer, ok? Autoacolhimento, autoaceitação, auto-perdão e entender, gente, que todas as emoções têm um lado luz e que a culpa veio dizer que nós podemos evoluir muito através dela. Então eu espero que vocês aproveitem o conhecimento, busquem mais e se transformem. Se transformem cada vez mais em seres que se amam, que se aceitam e que sentem a vida de um jeito maravilhoso, com muita, muita gratidão. Fiquem bem, fiquem com paz no coração. E um beijo enorme e até o próximo vídeo.